Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva e presidente do Instituto Aviva Brasil e recebi de Deus, juntamente com um grupo de colegas e irmãos, a incumbência deste ministério. Mais uma vez, apresentamos o programa Aviva Brasil por esta querida rede de televisão, Rede Brasil de TV. Aqui estamos todos os sábados, de 10 às 10h30 da manhã, com a mensagem de Deus, na esperança de que Ele faça acontecer um grande avivamento neste tempo que indica a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo com poder e grande glória. Contamos com as orações de todos os servos do Senhor Jesus, de todas as denominações evangélicas, bem como com a divulgação junto a todos os irmãos, parentes e, sobretudo, na sua igreja ou congregação. Inste com o seu pastor, missionário, presbítero ou dirigente a que divulgue este programa nos seus cultos. Vale acrescentar que o programa Aviva Brasil é o único programa evangélico com este objetivo já veiculado no Brasil e em rede nacional. Informe também que o mesmo não está ligado a nenhuma denominação evangélica em particular, mas também não conflita com nenhuma delas, pois é uma ordem dos céus para que nos unamos na diversidade de muitas igrejas sérias, como as conhecemos, bem como nas muitas maneiras de servir e adorar a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, apresentado pela Santa Bíblia, a conhecida Bíblia Sagrada. Nos orientamos por ela, tão somente por ela, por ser o único compêndio que contém as regras de fé e prática dos verdadeiros cristãos. As mensagens aqui são sempre doutrinárias, mas não são doutrinárias dessa ou daquela denominação, e sim perfeitas, adequadas, urgentes e necessárias para todos os crentes em Cristo. E assim, vamos à palavra de Deus para os nossos corações neste dia. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz a todos os crentes em Cristo, participantes e membros das muitas igrejas evangélicas do Brasil. A mensagem deste dia é Vivendo como peregrinos e forasteiros. Encontramos em 1 Pedro 2, 11 a 17, as coisas que vamos considerar. Vou ler parte do texto, não tudo por uma questão de tempo. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Versículo 11 é o destaque. O que é um forasteiro? Diz-se de pessoa andante que empreende longas caminhadas. Uma pessoa estranha, estrangeiro em algum lugar que chega. Segundo a Bíblia, nós não temos aqui morada definitiva. Olha o que a Bíblia diz. Não temos aqui morada definitiva. Consequentemente, se não moramos aqui, estamos de passagem, somos peregrinos ou forasteiros na terra. Até um hino que conta essa história, uma belíssima mensagem a respeito de ser forasteiro e peregrino aqui na terra. Só estamos aqui, queridos irmãos, de passagem. E o tempo que passamos aqui é muito pequeno. Se vivemos aqui 70, 80, 100, 110 anos, como algumas pessoas robustas chegam hoje a alcançar, e dentro em breve muitas alcançarão mais ainda, é muito pouco em relação à eternidade, ao tempo de Deus, que não tem princípio nem tem fim. Estamos aqui num segmento de tempo, numa partezinha do tempo que pertence a Deus. Estamos aqui de passagem. Não só os crentes, mas também os incrédulos. Todos estamos de passagem. Lamentavelmente, muita gente acha que esse tempo aqui é um tempo eterno. Não, esse tempo aqui é um tempo pontual.
não é eterno. Muita gente vive como se fosse estar aqui eternamente, com os valores, com as riquezas, com as pessoas, enfim, com tudo que consegue e alcança. Quanto a nós, os que cremos em Cristo e temos a certeza da salvação, isso segundo João 15:19, que diz o seguinte: se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria o que era seu. Como, todavia, não somos do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se vivemos aqui na terra e somos peregrinos e forasteiros, saibamos de antemão que as pessoas que são deste mundo, pessoas às quais nós estamos visitando, com compromissos que temos com o nosso Pai para pregar-lhes o Evangelho, mostrar o verdadeiro caminho, elas nos odeiam. Falei isso em um sermão anterior aqui e muita gente pode achar, não é bem assim, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O mundo nos odeia, embora sorria para nós, embora deem tapinhas gostosos nas nossas costas, embora nos convidem para almoçar e jantar e para as suas festas, fiquemos sabendo que esse mundo nos odeia, porque nós não pertencemos a esse grupo, não pertencemos a esse estado de coisas, não pertencemos a essa dimensão. Somos peregrinos, como também somos odiados, porque estamos aqui, de certa forma, usurpando aquilo que eles acham que pertence a eles, quando, na verdade, todas as coisas pertencem a Deus. Podem estar, sim, sob o controle temporal de alguém, de salvos ou de incrédulos, mas pertence a Deus. E por que o mundo nos odeia? Porque incomodamos com o nosso tipo de vida. O nosso modo de viver incomoda ao mundo. Mas para aí, se nós vivemos corretamente, se somos honestos, trabalhadores, sinceros, enfim, modificamos até o status do mundo que está em franca derrocada, modificamos sim, porque através da nossa presença Deus tem mais cuidado deste mundo do que teria se fosse habitado somente por incrédulo. Por que eles nos odeiam? Porque a nossa vida vai de encontro, não é ao encontro, vai de encontro, contraria o tipo de vida que esse mundo leva. Ou não? Por que eu faço essa colocação ou não? Porque há muitos crentes que vivem do jeitinho que o mundo gosta, fazendo o que o mundo sugere, fazendo o que o mundo propõe, fazendo as coisas como eles fazem e, portanto, estão em uma comunhão natural e mais fácil. São melhor recebidos pelos tais, são melhor abraçados, parecem ser mais amigos dos crentes, as pessoas incrédulas, pelo fato de elas viverem fora dos caminhos da luz. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Estamos neste mundo para influenciar o mundo. Somos sal da terra e luz do mundo. Somos herdeiro da vida eterna por Jesus Cristo. Por isso temos que viver de maneira diferente. Meu irmão, minha irmã em Cristo, seja você da Igreja Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, Casa de Oração, Congregacional, Batista Renovada, Metodista, enfim, não importa. Seja você de qual for a denominação, você tem que buscar uma vida de santidade para que Deus opere um avivamento grandioso nesta terra, particularmente neste país que amamos. Mas para Ele realizar um avivamento, nós temos que nos enquadrar aos padrões dEle, aos padrões da Bíblia, aos padrões dos céus, que são todos eles contrários aos padrões da terra. Deus quer que vivamos com a nossa consciência vinculada, sintonizada com os referenciais de consciência estabelecidos por Ele. Portanto, vamos meditar em alguns aspectos. Somos peregrinos? Ah, somos. Então, primeiramente, por não sermos deste mundo, temos que nos abster das paixões carnais. Por não sermos deste mundo, nós somos peregrinos, certo? Estamos de passagem por aqui, temos que nos afastar de tudo que é paixão da carne. O versículo 11 é claro. Somos cidadãos de uma outra dimensão, eu já falei. E essa dimensão é o céu.
Mas nós continuamos na terra, nascemos na terra, crescemos na terra, vamos morrer na terra, trabalhamos na terra, servimos a Deus na terra. O nosso corpo está linkado, está vinculado às dinâmicas da terra, mas temos que viver segundo o Espírito, porque nós somos nova criatura. E a nova criatura é do céu. A nova criatura foi produzida exatamente pela ação daquele que está à direita de Deus, à direita do Pai, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Perdemos o nosso vínculo absoluto com a terra. Temos vínculo sim, mas apenas um vínculo temporal, um vínculo pontual, porque nos alimentamos aqui, descansamos aqui, trabalhamos aqui, ganhamos dinheiro aqui, enfim, ficamos doentes aqui, somos curados aqui, pagamos contas aqui, enfim, tudo nosso está de acordo com esse padrão do mundo, mas não a nossa maneira de viver. Lamentavelmente, a nossa carne continua influenciada para baixo, com as inclinações para baixo, segundo o que a Bíblia diz, fazendo guerra contra a nova criatura. A nossa carne, o nosso ímpeto material está em constante conflito com a nova criatura que é do Espírito, que foi produzida pela ação do Espírito Santo quando cremos em Jesus Cristo, sob a orientação, sob o convencimento desse mesmo Espírito. A luta permanecerá, meus queridos irmãos, enquanto vivermos. Mas se você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que aí se encontra, seja você pastor, presbítero, diácono, evangelista, mensageiro de qualquer espécie, de qualquer ordem ou denominação, se você está estranhando isso aí, achando que você está vivendo em paz, em comunhão com Deus, em perfeita tranquilidade, existe algo muito errado na sua vida. A luta tem que estar presente na sua vida, a luta contra as coisas da carne. Os nossos instintos, meus irmãos, queridos irmãos, naturais, estão vivos e dinâmicos. E se você acha que eles não estão vivos nem dinâmicos em você, é porque você está sendo dominado pelos tais. E eles precisam ser vencidos pelo poder da palavra de Deus, da oração, da busca, da vida cristã em profundidade. É uma dura convivência da carne com o Espírito. Eu sei que é. Somos tentados todos os dias, mas temos que vencê-la, não com as nossas forças, mas com as forças provenientes de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito é forte. Então lute, meu querido irmão, lute contra a sua carne. Em segundo lugar, peregrinos e forasteiros, sim. Então, como peregrinos e forasteiros, devemos sustentar procedimentos exemplares nos parâmetros, nas medidas do mundo ao qual pertencemos, de acordo com o mundo espiritual, o espiritual divino, porque existe também um mundo espiritual demoníaco. Temos que sustentar procedimentos exemplares de acordo com as ordens emanadas do trono da graça, de acordo com as ordens que vêm no céu. O versículo 12 diz, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. A palavra gentio aí não se refere às pessoas como apenas ditas naquela época. Não, mas hoje também. Gentio se aplica às gentes, às pessoas, àqueles que não são filhos de Deus. Não somos deste mundo, repito. Os nossos parâmetros são estabelecidos pelas leis de Deus. E as leis de Deus não são flexíveis. As leis de Deus não são torcidas. As leis de Deus são para uma orientação reta e definitiva. João capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte, não somos deste mundo e não somos mesmo. Se você, meu irmão, minha irmã, acha que é deste mundo, está apegado às coisas deste mundo, só pensa no dia a dia, no que é material, em comprar uma casa, em ter um carro, em cuidar bem da família, educar bem os seus filhos, achando que isso aqui vai se perpetualizar, não vai não. Dentro em breve o Senhor Jesus Cristo voltará e tomará conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. Nós pertencemos a Ele e precisamos fazer a sua vontade. Somos cidadãos dos céus. Nosso viver aqui tem que ser diferente de como o mundo vive. Ou não? Você está vivendo de acordo com o mundo?
bebendo, fumando, jogando, fazendo uma fezinha na loteria esportiva, sobretudo na loteria, que nem sei se o nome é esportiva, mas sobretudo quando ela acumula, que garantem aí, vai dar 300, 400 milhões, formam aquelas filas imensas. Quantos crentes estão metidos naquela fila, levando fé em quê? Em Deus? Esperando que Deus faça com que aqueles numerozinhos que ele selecionou aconteçam, e alguns até com aquela desculpa, mas se eu ganhar eu vou entregar o dízimo. Deus não precisa do seu dízimo miserável. Deus não precisa do seu dízimo criminoso, daquele tombo que você deu no seu irmão quando vendeu uma coisa que valia X e você vendeu por 2X. Deus não precisa de você, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a Bíblia orienta que eu entregue o dízimo. Orienta sim, porque esse dinheiro é dele, não é seu. Ele não vai lhe abençoar por você estar dando qualquer coisa para ele. Ele é todo poderoso. Quando Jesus Cristo foi cobrado em termos de impostos, que eram devidos a todo cidadão ali pelo Império Romano, ele mandou pescar e Pedro pescou e tinha uma moeda na boca do peixe. Ele pode transformar pedra em ouro. Ele pode transformar palha em milhares de dólares. Então não vivamos achando que Deus depende de nós. Quando eu entrego meu dízimo, eu entrego por gratidão, por dever, porque Deus já me abençoou, não para me abençoar. Pois bem, queridos irmãos, vivemos sim como mensageiros e forasteiros. Então, em terceiro lugar, temos que nos portar como outdoor do reino de Deus. O versículo 12 diz o seguinte: diz os gentios, observando em vossas boas obras. Quanto aos gentios, que devem observar em nossas boas obras. Eu usei a expressão aqui em inglês, outdoor, que significa do lado de fora da janela, para que as pessoas vejam na rua. O que são outdoor? São essas placas comerciais, grandes placas, são empresas que possuem centenas e centenas que alugam para os empresários de instituições comerciais, etc., para anúncio. E nós passamos para lá e para cá e vemos aquelas mensagens comerciais. Outdoors estão fundamentados na Bíblia, lá nas profecias, quando há uma orientação de que a palavra de Deus deveria ser escrita em letras de maneira tal que as pessoas passando correndo pudessem ler. Baseada naquele princípio, foi criada essa metodologia comercial de propaganda. Outdoor é, portanto, isso, uma placa que exibe uma mensagem comercial ou não. Claro que nem todos os que passam e leem e veem acreditam naquilo que está sendo oferecido, acreditam que aquela mercadoria é boa, que o curso que está sendo anunciado é ideal, que custa realmente barato, etc. Não, mas há quem acredita, compre ou aceite. Isso a Bíblia diz para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Irmãos queridos, estamos andando para lá e para cá. Nós somos como que outdoor ambulantes. O mundo está olhando para nós, o mundo está olhando para mim. Se eu saio daqui do prédio onde está o estúdio em que gravo esta mensagem e desço, tem sempre alguém olhando. Ali está o pastor Heitor. Ali está o pastor Heitor. Se eu der um passo equivocado, se eu falar alguma coisa errada, se eu dirigir um olhar malicioso para alguém, se eu puser as mãos na coisa que pertence a outro, pode estar certo que tem alguém olhando para mim, porque eu sou um outdoor. Deus espera que eu esteja demonstrando e mostrando coisas boas, caminhos corretos, palavras certas, atitudes compatíveis com a vontade de Deus. Somos sim. O irmão acha que não, mas onde o irmão estiver, a irmã estiver, estão de olhos fixos em você para saber o que o irmão está fazendo. O irmão tem responsabilidade com Deus, porque foi colocado aqui para mostrar as suas boas obras, mostrar o amor de Deus estampado na sua face, no seu coração, para que eles possam crer, para que eles possam ser salvos também. Que boas obras e qualidade de vida estão vendo em nós, meus queridos irmãos? Estão vendo em você? Eu não sei, mas Deus sabe.
e você tem que aprimorar e buscar na Bíblia, na palavra de Deus, os princípios que deve demonstrar a todos. Em quarto lugar, por sermos peregrinos e forasteiros, portanto, sejamos submissos às autoridades deste reino. Que reino? Não é o reino de Deus. Este texto fala do reino que governa a terra. Devemos ser submissos às autoridades. A Bíblia diz: em tudo estejais sujeitos às potestades superiores. Palavra paulina: em tudo precisamos estar sujeitos às ordens, às leis, às normas estabelecidas nesta terra. Somos de outro mundo, somos peregrinos aqui, mas enquanto estivermos transitando aqui, estamos sujeitos às leis aqui. Quando eu saio do Brasil e vou a outro país, recentemente estive nos Estados Unidos, não por passeio, mas por necessidades clínicas. Pois bem, lá eu estava sujeito às leis daquela república. Mas eu sou brasileiro, estou com um passaporte no bolso, mas ali vale para mim a lei daquele Estado soberano. Os versículos 13 e 14 dizem: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Nem tanto por causa da instituição ou daquele que criou a norma, mas porque Deus institui, porque Deus determina, porque Deus mostra que esta é a maneira correta de viver. As pessoas do mundo também são sujeitas às leis, às normas aqui. E nós o devemos ainda muito mais, exatamente para exemplo. Se eu sou obrigado a estar submisso às leis do Brasil, sim, mas um português que mora aqui, francês ou inglês, ele tem maior responsabilidade ainda, porque ele não pertence, ele não é cidadão daqui, ele é cidadão de outra pátria. Tem, portanto, que respeitar muitíssimo as normas daqui. Assim, fazemos e faremos emudecer a ignorância dos insensatos. Se agirmos assim, como forasteiros, respeitosos, obedientes a Deus e obedientes às instituições humanas da terra e do país em que vivemos, nós faremos com que as pessoas emudeçam e digam: este realmente é um cidadão dos céus. Estaremos dando um cala-boca nos incrédulos. Devemos exceder ao que de nós exigem. O crente existe, está na terra para exceder, para fazer mais do que Deus, não vou dizer que Deus espere, porque Deus sabe exatamente o que nós podemos e devemos fazer, mas fazer mais do que o mundo espera de nós. Ele olha para nós achando que esses vão exceder, esses vão fazer mais. Algumas vezes tenho observado pessoas dizendo: mas eu não esperava isso de você, eu esperava isso menos um pouco até. Uma pessoa da família, algum tempo atrás, dizia assim: ah, mas Heitor, você é bom. Mas eu não sou bom. É que eu estava fazendo algo que excedia ao que ela esperava de mim e chegou a achar que eu era bom. Em último lugar, se somos forasteiros e peregrinos, devemos viver de maneira tal que demonstremos que os nossos passos estão seguros, certos e corretos neste caminhar. O versículo 16 fala muito bem disso. Usando a liberdade com um máximo de responsabilidade. Interessante que a Bíblia diz o seguinte, e olha que o Paulo coloca: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Há coisas que eu posso fazer, tenho liberdade para fazer, mas será que convém? O crente, forasteiro, peregrino na terra, deve se pautar pela conveniência. E a conveniência é aquilo que a Bíblia coloca. A liberdade, existe. Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode roubar. Vai para a cadeia. Você pode beber, se arrebentar, né? Vai ficar doente. Você pode fumar, vai morrer com câncer de pulmão, traqueia, de laringe, faringe, etc. Você sabe perfeitamente que as consequências vêm. Ser livre use o seu livre-arbítrio, mas faça o que convém, o que é útil para você, bom para você. Vivamos, portanto, queridos irmãos, como servo de Deus, fazendo tão somente a sua vontade. E como consequência, experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que Deus nos abençoe nesse mistério, nesse caminho. Amém. Agora recebemos a mensagem para os nossos corações, mensagem de Deus. Eu sei que mensagem pesada, mas foi esta que Deus
me deu para entregar a todos os queridos irmãos em Cristo Jesus. Agora vamos àquela reflexão bíblica, aquela palavra agradável, muito própria, pertinente para o crescimento dos nossos corações, das nossas vidas, da nossa experiência cristã com o Dr. Paulo Mendes Glória. Há uma passagem na Bíblia repetida em 2 evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos com a mesma visão. Trata-se da parábola do semeador. Marcos relata a fala de Jesus que a frutificação da semente será de 30, 60 e a 100 por 1. Já Mateus diz que Jesus falou a 100, 60 e a 30 por 1. Então vamos à análise dos dois contextos. Bom ressaltar que é uma análise histórica e social da época. Primeiro, Marcos escreve aos romanos e Mateus aos judeus. Segundo, nos 2 evangelhos, os números apresentados tratam da agricultura. Terceiro, a agricultura é muito importante para as 2 nações. Esses 3 pontos vão fundamentar a nossa visão da diferença apresentada nos 2 evangelhos. A agricultura romana é de formação estratégica e até militar, pois é o próprio exército responsável por demarcar o território tanto urbano quanto rural. Para tal, um soldado especializado chamado agrimensore fazia as medições com um instrumento chamado groma, qualificando as terras dos aristocratas e é utilizada pelo povo, ficando a porção dos ricos mais próxima da cidade fortificada. Devido aos ataques inimigos em épocas de colheita, essa era feita de modo gradual com a proteção do exército. Primeiro, uma pequena parte servia para suprir o governo e o exército. Segundo, outra parte, igual àquela, para os nobres e comerciantes. E a terceira, completando a colheita para toda a população. Já a importância da agricultura para o povo judeu é a relação sobrenatural. Toda a festa judaica tem uma relação de agradecimento e oferta ao Senhor. Algumas, como a Páscoa, pães asmos, Pentecostes, têm uma relação mais forte com os produtos da terra. Embora a festa das trombetas, expiação e tabernáculos também tenha o uso das colheitas em suas ofertas. Outra grande diferença é o momento da colheita. Embora o povo judeu também sofresse ataques nesse momento, eles tinham uma plena convicção que a primeira colheita, chamada primícia, era do Senhor. Essa colheita era entregue aos sacerdotes no templo. Depois, eles colhiam tudo o que podiam para atender a todos sem distinção. Depois faziam mais uma colheita, reforçando os celeiros de todos. E por fim, a última colheita com o que sobrava do campo. Nessa última etapa, era deixada uma parte para os pobres, órfãos e viúvas. Podemos verificar no livro de Ruth, quando ela sai a rebuscar espigas nas terras de Boaz. Importante dizer, tanto para o plantio quanto para a colheita, os 2 povos usavam a mesma estratégia, plantando e colhendo em etapas proporcionais. Mas o mais importante dessa passagem é a explicação da parábola do semeador. A mensagem dos 2 evangelhos é a mesma. Dependendo de como é lançada a palavra como a semente, ela poderá trazer frutos ou se perderá. Dependendo de como, onde ou para quem for lançada a palavra, diferentes resultados serão colhidos. Ainda há tempo de lançar a palavra com sabedoria. Meus queridos, estamos na fase final do nosso programa e somos imensamente gratos a Deus pelo que nos está propiciando. Este programa é para a edificação das nossas igrejas. Temos que viver agradando a Deus plenamente e, para isso, temos que nos desagradar. Temos que viver continuamente aborrecendo a carne e suas inclinações. Então, no próximo sábado, de 10 às 10h30, aqui estaremos com este programa. Quero mandar aqui um abraço para o meu irmão em Cristo, Eduardo Gouveia, que é o diretor de projetos especiais da Rede Brasil de televisão. No próximo sábado estaremos juntos e com muitos mais irmãos. E que Deus a todos abençoe. Amém.